Bem, pessoal, dando sequência à nossa resolução de problemas, e visto que a questão 48 foi abordada pela aula da manhã, o que eu quero colocar para vocês é que nós fizemos a solução da letra A e da letra B, mas acabei não fazendo a letra C. Por esquecimento, não fiz a leitura da letra C e acabei esquecendo. Bom, vamos voltar então à ideia de que a leitura da questão 48, um laboratório que fabrica um antiácido efervescente de duas versões, tradicional T e especial E. Na tabela seguinte temos a composição de envelopes de 5 gramas nas duas versões. E nesse caso, o que você tem que observar é que existe uma tabela, essa tabela está organizada e agora nós vamos transformar essa tabela em uma matriz, como tinha sido colocado para vocês no momento que eu disse para vocês pela aula da manhã. Lembrando que a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a primeira coluna e a segunda coluna. Bem, ele perguntava assim, em um certo mês foram fabricados 6.000 envelopes da versão tradicional e 4.000 envelopes da versão especial. Calcule em quilogramas a quantidade necessária de cada componente para a fabricação dessas 10.000 unidades. Então, como eu ia colocar, né, de que forma eu colocaria essa matriz, essa disposição dessa matriz, a segunda matriz, para efetuar esse produto? Bem, nós temos que pensar na situação da condição, né, a chamada existência do produto entre matrizes. E para isso a gente deve verificar se o número de colunas da primeira matriz, no caso este 2, é a mesma da segunda matriz, tá? Então, das linhas da segunda matriz, desculpe, segunda matriz, linhas da segunda matriz. Então, o número de colunas deve ser igual ao número de linhas, tá? Isso aqui, ó, da primeira matriz em relação à segunda matriz. Bom, verificado isso, o resultado vai ser esta situação em que nós vamos ter uma matriz 3 por 1 como resultado. Então, nós vamos colocar aqui um resultado dessa matriz, vai ser uma matriz 3 por 1, tá certo? Então, essa parte em vermelho deve ser igual e essa parte aqui ligando em preto é o resultado dessa matriz. Efetuada a multiplicação, 2,3 vezes 6.000, mais 2,5 vezes 4.000 e assim por diante, na sequência, nós obtemos o resultado de 23.800, 5.000 e 21.200. Observe que esses resultados são dados em gramas, tá? Não em quilos, porque a representação dentro da nossa tabela, lá na parte do enunciado, que eu vou levar para vocês aqui, está em gramas. Logo, o resultado também deve ser explicitado em gramas. Tomar muito cuidado para a conversão dessas medidas, porque alguns problemas colocam quilogramas e você tem que saber fazer a conversão. Isso é um dado, um fato importante. Bem, resultado, isso você acaba somando, né, resultando esses dados, e aí eu coloquei aqui separado que o bicarbonato era uma medida, no caso aqui nós temos o bicarbonato por 23.800 gramas, nós temos o carbonato, que está lá na nossa tabela, que equivale a 5.000 gramas ou 5 quilos, e nós temos então o ácido cítrico, que equivale a 21 quilos e 200 gramas. Tá? Então essas são as informações que nós obtivemos então na letra A. A letra B equivale a fazer uma pergunta. A pergunta seria relacionada à questão da representação por meio de multiplicação de matrizes, que eu acabei colocando aqui, por isso que A e B, uma abaixo da outra. Então, essa seria a representação dessa matriz, da multiplicação dessas duas matrizes. E a letra C acabei ignorando. A letra C, ela fala sobre uma informação escrita que em um outro mês foram produzidos 15.000 envelopes do antiácido. Calcule a quantidade produzida de cada versão, sabendo que o consumo total de bicarbonato de sódio foi de 35,6 quilos, ou seja, 35.600 gramas. Tá certo? Então, observem essa parte que nós temos que converter aqui, 35,6. Bem, o que eu pensei em fazer? Essa parte não ensinei, não falei na aula de manhã. Pense em ter
como um valor da dosagem tradicional e o E como especial. Então, nós vamos criar uma equação que é T mais E equivale a 15.000 envelopes. E 2,3 da parte tradicional mais 2,5 da parte especial, que equivale a 35.600 gramas. Observe que já foi convertido os valores. Isso equivale ao bicarbonato de sódio na tabela, é o que estava fazendo referência na letra C. Então, a proporção em gramas, aqui eu já coloquei em azul, fazendo uma observação que o caro aluno, o estudante, né, faça essa observação e o cuidado de converter os dados. Bem, nós temos aqui um sistema de equações. No caso, que a parte tradicional mais especial é 15.000 e 2,3 da tradicional mais 2,5 da especial gera os 35.600. Claro que vamos substituir isso na equação, né? Uma vez que nós vamos isolar o T, então temos 15.000 menos o E, quer dizer, 15.000 menos a parte especial. 2,3 vezes o T mais 2,5 vezes o E, parte especial, é igual a 35.600. Aí acabamos substituindo no lugar do T a equação de cima, e nós temos 15.000 menos E no lugar do T. Fazemos o cálculo necessário, multiplicando, como deve ser feito. Fazendo as operações de forma adequada, nós obtemos que o E acaba sendo 5.500, ou seja, 5,5 kg. Substituindo agora o valor do E naquela equação lá em cima da inicial, aqui da T, igual a 15.000 menos E, nós obtemos então 9.500. Então, o que acontece na hora de fazer a leitura e a conclusão desse exercício? Logo, são 5.500 envelopes na versão especial e 9.500 envelopes na versão tradicional. Tá certo? Isso é muito importante que vocês verifiquem isso. Bem, essa seria então a resposta à letra C, que acabou sendo omitida pela aula da manhã, no Meet. Bom, a parte da 49, que seria uma das equações matriciais, não está nas nossas atividades quinzenais, mas para que vocês possam compreender, ela funciona dessa forma, como um sistema de equações. E esse sistema de equações, a primeira coisa que você deve verificar é a condição de existência do produto entre as matrizes, para descobrir então a segunda matriz, o número de linhas e o número de colunas. Sabemos que o número de linhas da primeira matriz ela vai determinar a quantidade de linhas que vai ter para a matriz resultado, a matriz produto. E o número de colunas da primeira matriz vai ter que ser igual ao número de linhas. Então, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. E essa parte em verde, ou seja, que foi pintado em verde aqui, seria o número de colunas da segunda matriz. Mas o número de colunas da segunda matriz deve ser igual a essa parte, que seria o número de colunas da matriz produto. Bem, observado que 1 é o número de colunas, então esse 1 deve ser AK, na parte verde. Por isso, essas flechas aqui, essas setas, se ligando. E a parte em azul, como ela é parte igual, então aqui nesse azul, onde tem um ponto de interrogação, deve ser 2. Bem, feito e satisfeita a condição de existência do produto entre as matrizes, vamos começar a dar nome, colocando 2 coeficientes, uma vez que nós não sabíamos quantas linhas ou colunas tinham que ser necessárias para estar dentro da matriz X. Colocamos A e B. E fazemos o produto entre as matrizes, multiplicando linha por coluna. 1 vezes A mais ou menos 3 vezes B. Da mesma forma, 2 vezes A mais 5B. E fazemos esta parte e acabamos tirando as matrizes, né? E resolvendo através de um sistema de equações. Bem, primeira forma que se consegue ali observar é que A menos 3B é igual a 0. E dessa forma eu posso utilizar esse dado para substituir na equação abaixo, na equação 2A mais 5B igual a menos 11. Esse A é igual a 3B, e substituir na segunda equação do sistema, no caso. Então, acabei substituindo no lugar do A, 3B. 2 vezes 3B é 6B, mais 5B, isso vai ser 11B, igual a menos 11, que nós tínhamos como resultado
na segunda equação. B é igual a menos 1. 11 dividido menos 11 dividido por 11 é igual a menos 1. E A igual a 3B, então se A é igual a 3B, então A é igual a 3 vezes menos 1, ou seja, menos 3. E logo a nossa matriz X é menos 3 e menos 1. Tá certo? Espero ter ajudado vocês nessa relação, nesse solucionamento de problemas que estão no livro de vocês.